should I leave it? Então vamos lá, Baruch Hashem, já passamos o nosso Din de Rosh Hashanah, já passamos por toda a purificação em Rosh Hashanah, a gente lembrou contra quem a gente estava fazendo transgressões e Baruch Hashem, a gente já percebeu o quanto a gente fez coisas erradas, já pedimos perdão, já limpamos a nossa Neshama. Estamos começando o ano com a nossa Neshama limpinha. Da mesma maneira, uma roupa que a gente acabou de pegar na lavanderia, que a lavagem custou muito caro. Então, a gente é muito cuidadoso. A gente, Bezrat Hashem, também vai ser muito cuidadoso com a nossa Neshama. E a gente vai agora cuidar de cada pequeno detalhe, de cada pequeno ato que a gente vai fazer na vida. A gente vai ser muito mais cuidadoso a partir de agora. E Mina Shamayim, Hashem, ele sempre manda presentes maravilhosos para a gente. Ele mandou mais um presente maravilhoso, que é o capítulo que a gente vai começar hoje, Mina Shamayim. Por um lado, não foi programado, mas por outro lado, a gente sabe que está tudo programado lá no Shamayim. A gente, se vocês prestaram atenção, tenho certeza que prestaram, no Vidui, quando a gente fez o Vidui por 10 vezes em Rosh Hashanah, a gente fez em Yom Kippur, perdão, a gente fez o Vidui, a gente pediu perdão por tudo que a gente fez de errado durante o ano. 25% em média do nosso Vidui tem a ver com a nossa fala, coisas que a gente falou errado, Rehilut, Lashon Hara, Dibar Nudof, a gente teve duas caras, a gente foi hipócrita, falamos mentira, casavno, todos os tipos de enganação. 25% do nosso vidui está relacionado com o mau uso da nossa fala. Então, Bezrat Hashem, a gente vai começar o ano cuidando da nossa Neshama para que ela esteja pura durante o ano inteiro. A gente está com a nossa roupa novinha, a nossa Neshama está nova. Então, Bezrat Hashem, a gente vai manter ela. E uma das fórmulas secretas, que não é tão secreto assim, porque a Torá ela repete várias vezes, a gente vai fechar nossa boca para as coisas que não precisa, a gente vai abrir a boca nas áreas que sim a gente precisa, e com isso a gente vai garantir, Bezrat Hashem, um ano de pureza, um ano que a gente vai estar conectado só com Kedushá. Então, vamos falar sobre a Shtiká. Já vou avisando, não é um capítulo fácil, é difícil para a gente conseguir fechar a boca, é difícil para a gente não falar nas horas erradas, não falar as coisas erradas, mas vamos trabalhar, como todas as outras áreas, a gente trabalhou, a gente quis crescer, também na área da nossa fala, é uma área que a gente pode evitar muitos problemas, muitas transgressões e muita dor de cabeça. Então ele fala o seguinte, o livro Orchot Tzadikim, Ashtika Meadvarim, Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Então, vamos falar sobre o silêncio, né? O cuidado com as nossas palavras. Ensinou para a gente o Rabban Shimon ben Gamliel, um dos maiores sábios da história do povo judeu, da época das Mishnayot. Ele falou o seguinte, sim, a gente estudou no Pirkei Avot, Kol Yamai Gadalti Ben HaChamim, todos os dias da minha vida eu cresci entre os sábios, quer dizer, a casa dele era uma casa aberta para os Hachamim de Torá, estavam sempre circulando dentro da casa dele. Velo matzati laguf tov eilashtikai. Eu não achei nada melhor para a nossa vida do que o silêncio. A gente já daqui a pouquinho vai ver que normalmente o silêncio acaba incomodando a gente. É aquela brincadeira, né? Aquela expressão, conversa de elevador, né? A gente encontra um vizinho no elevador e aí o elevador está subindo para o 10º andar, para o 12º, e fica aquele silêncio que incomoda a gente. Então começa aquela conversa de elevador, né? Tá frio, né? Tá frio. Será que não vai chover? Eu acho que não vai chover. Aquelas conversas que a gente sabe que não levam a nada. Então a gente precisa aprender. Não tem problema nenhum ficar em silêncio. Não é vergonha nenhuma. Não é nossa culpa se está numa situação que está silêncio. Se a gente não tem coisas construtivas para falar,
o silêncio é uma brachá. A gente não precisa, não tem nenhuma obrigação de falar, a não ser que seja alguma coisa construtiva que pode ajudar os outros. E nisso sim a gente precisa trabalhar. Alguém me perguntou hoje, Mina Shamayim, olha que incrível, tem tudo a ver com a nossa aula. Alguém me perguntou hoje como que a gente faz. Se você anda com pessoas que normalmente ficam só falando assuntos de vanidade, assuntos de besteira, ou pior ainda, lo aleino, pessoas que falam lashon hará. Se são pessoas que falam lashon hará, a gente precisa evitar, a gente precisa fugir. Se tem pessoas que toda vez a gente vai falar com elas, vão falar lashon hará, vão reclamar de alguém, vão estar falando coisas feias, infelizmente, a gente pode tentar ajudar por um tempo, mitzvah da Torá, de orer torriach etamiterra, de repreender, de chamar atenção, de ajudar alguém que está cometendo um erro, mas se a pessoa não aprende, se a pessoa não muda, mitzvah da gente evitar esse tipo de pessoa. Mas mesmo se a pessoa não está falando nada proibido, mas são pessoas que só falam de vanidades, de coisas que não acrescentam nada na vida, então tem uma grande mitzvah da gente começar a introduzir assuntos de Kedushá. Numa roda que estão falando de coisas, vanidades, a gente pode ser aquela pessoa que vai colocar na conversa alguma coisa de Kedushá, alguma coisa de santidade, da Parashat Shavua, alguma coisa bonita. Olha, vocês não sabem, escutei uma aula tão bonita, o Rabino falou isso, isso e isso. Então, a gente pode mudar completamente a conversa. Isso é um hesed muito grande que a gente pode fazer. Eu contei já nas aulas, mas vale a pena voltar essa ideia. O meu irmão, na época de Yeshivá, tinha um Rav que ele ia na Yeshivá só para aconselhar os Bahurim, os alunos de Yeshivá, como que eles podem fazer coisas pequenas, pequenos crescimentos que a gente chama de Kabbalot, em todas as áreas, Ben Adam Lechaverot, da pessoa com o próximo, Ben Adam Lamakom, da pessoa com Hashem, Ben Adam Leatzmo, também a gente precisa cuidar da gente mesmo, importante ter Kabbalot, ter pequenos crescimentos, também da gente com a gente mesmo, cuidar da nossa sanidade mental, cuidar da nossa parte física, também é uma grande mitzvah. Então ele perguntou para esse Rav, olha, eu queria alguma Kabbalah, Ben Adam Lechaverot, o que eu posso fazer em relação aos meus amigos aqui de Yeshivá, para ser uma pessoa melhor? Olha a dica que esse Rav deu. Prepara todo dia para o café da manhã um Dvar Torá curto, alguma coisa, umas palavras de Torá para você jogar na mesa, para a mesa se transformar num lugar de santidade. Isso é chamado Hesed. Isso é uma bondade que eu posso fazer com os outros alunos, Baruch Hashem, que a gente pode estar ajudando a sempre as conversas terem um conteúdo mais elevado, que eles possam, a gente possa sempre estar falando de Torá, de mitzvot, de coisas boas. Vehen amar Shlomo Amelech alav shalom, assim também ensinou Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, Gam evil machrish chacham yechashev. Mesmo um tolo, quando ele está com a boca fechada, ele pode passar por chacham, ele pode ser considerado chacham. Então a gente tem essa vantagem, se a gente ficar quieto, as pessoas vão pensar, Bezrat Hashem, que nós somos chachamim. Ve'amar chacham, e disse um grande sábio, que she'ani medaber, toda vez que eu estou falando alguma coisa, o Moshelbi, as palavras que eu falei, elas começam a me controlar. Olha que coisa incrível. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu viro escravo das minhas palavras. Porque ele traz um exemplo, que imani medaber eladam dibur sheinagun. Se eu falo para uma pessoa uma coisa que não é correta, de uma maneira feia, ou palavras que eu não precisava falar, otoa dibur moshelbi. Agora essas palavras, elas me dominam, elas me controlam. O matzriheini leikana lefanav, o levakesh mimeno mechilá. E agora essas palavras vão me obrigar a gente a se curvar, a gente a se humilhar perante aquela pessoa que a gente ofendeu e pedir perdão para ele. Quer dizer, essas palavras agora, elas me controlam. Eu vou ter que fazer de acordo com as consequências da minha palavra. O que she'eini medaber, mas enquanto eu ainda não falei, ani moshel me leamro o leastiró. Eu tenho controle se eu vou falar ou se eu vou ficar de boca fechada. Olha que incrível.
o quanto a gente tem que ser cuidadoso, que a partir do momento que a gente falou alguma coisa, essas palavras têm controle sobre a nossa vida. Então, escolhe, para pensar, antes de falar, se vale a pena falar ou se não vale a pena falar. Olha que coisa incrível, tiveram 2 cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Física, eles descobriram o eco do Big Bang. Um deles era um Yehudi. Olha que coisa incrível, era um Yehudi e um italiano, que eles estavam montando uma antena para escutar coisas do espaço, e eles começaram a perceber um certo ruído nas antenas. Eles acharam que tinha alguma sujeira, vai ver que algum pássaro fez uma sujeira, eles limparam todo o equipamento deles, eles continuavam escutando um ruído, e eles começaram a perceber que para onde eles apontavam no espaço aqueles equipamentos, aquilo media um certo ruído de fundo. Eles ganharam o Prêmio Nobel porque eles descobriram os ecos do Big Bang. Quer dizer que aquela explosão inicial, que de acordo com a ciência, assim o mundo começou, e não vou entrar no assunto, é um assunto muito interessante e tem muitos livros que tratam sobre isso, não tem nenhuma contradição a existência do Big Bang com o que a Torá está falando sobre a criação do mundo. Ao contrário, tem muitos indícios que o que a Torá está falando é justamente esse fenômeno que a física descobriu há poucos anos. Mas olha que incrível, de acordo com os cálculos da ciência, a época do Big Bang foi há 15 bilhões de anos. Também não obrigatoriamente tem nenhuma contradição com a Torá, apesar que a gente acabou de passar pelo Rosh Hashanah de 5.781, não tem nenhuma contradição que o universo ele tenha mais do que essa idade, mas também é uma aula por si só, Bezrat Hashem. Mas olha que coisa incrível que a gente pode aprender daqui. 15 bilhões de anos e os ruídos do Big Bang continuam ainda no mundo. Quer dizer, todas as palavras que saem da nossa boca, elas estão guardadas para sempre. Olha como a gente tem que ser cuidadoso com tudo que a gente fala. E assim o Hafetz Haim, ele chama muita atenção. Todas as palavras que a gente falar na vida, elas vão estar guardadas para quando a gente sair do mundo, elas vão receber a gente quando a gente sair do mundo. Bezrat Hashem, que a gente seja recebido com boas palavras e lo aleino, não com palavras feias, palavras ruins. Amru Raboisenu Zichronon Livrachá, assim falaram os nossos sábios também no Midrash. Shnei Dikologin, aqui fala sobre 2 advogados que eles estão conversando. Ayu Omdim Lifnei Adrianus, eles estavam diante do imperador Adriano, romano. Echad היה מלמד על הדיבור שהוא יפה, ואחד מלמד על השתיקה שהיא יפה. Estava defendendo que a fala é uma coisa muito boa, e o outro estava defendendo que o silêncio é uma coisa boa. Amar Amelech leoto shaya melamed al hadibur sheu yafeh. Então, o rei Adriano, o imperador Adriano, falou para aquele que defendia a fala como uma coisa positiva: Ei, Rataomer, me traz uma prova de onde você sustenta que a fala é uma coisa boa. Amar Ló, ele respondeu: Mari, ilmale adibur, falou: meu senhor, se não fossem as palavras, Ei, Hamelachim mitmalchim baolam, como os reis vão ser coroados, vão ser proclamados como reis no mundo. Eis finot porshim layam, como que os barcos vão zarpar no mar. Ve'ei hametim nigmalim chesed, como a gente vai fazer bondade para os mortos através dos pedas, através dos discursos de elogio para o falecido. Ei hakalot mishtabhot, como que as noivas podem ser elogiadas. Ei masal matam baolam, como vai ter business, como a gente vai fazer negócio no mundo se não fosse pela fala. Miad amar lei Amelech Adrianus e a fé de Barta. Imediatamente, quando o imperador Adriano escutou isso, ele concordou, falou: Kola kavod, você está falando bonito. Amar lola melamed alashtika sheyafa. E aí o rei Adriano, o imperador, ele virou para aquele que estava defendendo o silêncio e ele falou para ele: olha, depois de tudo isso que você escutou,
Como que você está falando coisas boas sobre o silêncio? Miyad baledaber, quando ele foi abrir a boca para defender o lado dele, o que aconteceu? Amado Toshaya Melamed Aladibur, Sheu Yafé, Ustaró. Se levantou aquele que estava defendendo a palavra e deu um tapa na cara dele. Amarlo Amelech, o imperador perguntou para ele, Lama Satar Teutó, por que você fez isso? Por que você deu um tapa nessa pessoa? Amarlo Mari, Anili Mati Micheli Alcheli, Kili Mati Minadibur Eladibur. Olha, senhor imperador, quando eu estava defendendo o meu lado, eu usei a fala para defender a fala. Veze Bale Lamed Micheli Alcheló. E agora esse aqui que vai defender o silêncio, ele vai defender o silêncio usando a minha ferramenta, que é a fala, não está certo. E por isso que eu dei um tapa na cara dele. Imediatamente, essa pessoa que estava defendendo o silêncio, ele falou, Loka Hamar Shlomo. Espera aí, não foi isso que Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, ele ensinou para a gente. Lo amar a Eloquim, Hashem em nenhum momento pediu para a gente fechar, sentar de boca fechada e a gente não falar nada, a gente não interagir com o mundo. Hashem não quer isso. A gente sabe que tem pessoas que elas vão se isolar do resto do mundo e fazem voto de castidade, fazem voto de silêncio, passam anos sem falar. Não foi isso que Hashem pediu da gente. Se a gente pega o Hafetz Haim, que ele afirmava com convicção que Baruch Hashem, ele nunca falou um Lashon Hará na vida dele. Essa pessoa, o Hafetz Haim, ele não era uma pessoa quem conhecia ele não era uma pessoa quieta, não era uma pessoa que ficava o dia inteiro fechado, trancado dentro de casa, ele falava bastante, era uma pessoa muito comunicativa e mesmo assim, ele não fazia Lashon Hará. Olha só o que o Shlomo Amelech ele ensinou para a gente. Berov dvarim lo yerdal pasha. Se você falar demais, você não vai evitar as transgressões. Vechoser sfataim maskil. Aquele que ele sabe fechar a boca, esse vai virar uma pessoa sábia. De novo, a gente não tem nenhuma mitzvah de se isolar do mundo, fazer voto de silêncio e não interagir com as pessoas, virar um antissocial, mas pensa antes de falar. Roser o monea miledaber behaveró é aquele que consegue fechar a boca e não fala sobre outras pessoas. Bezrat Hashem, uma das kabalot, uma das coisas que a gente precisa receber para a nossa vida de crescimento, guardar no coração a frase que pessoas grandes falam sobre ideais, falam sobre mitzvot, falam sobre Torá, pessoas medianas falam sobre vanidades e pessoas pequenas falam sobre pessoas. A gente tem que fugir de falar sobre pessoas, até mesmo, não vamos entrar aqui nas alahot de Shmirat Lashon, nas leis de guardar nossa fala, mas muitas vezes, até falar bem de uma pessoa pode se transformar num Lashon Hará. Por exemplo, se você falar bem de uma pessoa na frente de alguém que não gosta dessa pessoa, isso pode virar um Lashon Hará. Então, vamos acostumar na nossa vida, e isso é um ensinamento muito importante, tentar evitar ao máximo de falar sobre pessoas. Tem tanta coisa legal, tem tanta coisa interessante para a gente discutir, por que ficar falando sobre pessoas? A gente, mais cedo ou mais tarde, pode começar bem a conversa, vai terminar de forma negativa. Uma vez o Hafetz Haim, ele estava numa carruagem e tinham duas pessoas que estavam junto com ele, dividindo a carruagem, estavam viajando de uma cidade para outra cidade, e esses dois homens começaram a conversar sobre criação de animais. Então, o Hafetz Haim entendeu, são dois grandes criadores, começaram a falar esse tipo de boi e aquele tipo de boi, e por que é bom e por que não é bom, e por muito tempo eles estavam falando conhecimentos grandes sobre os animais. De repente, a conversa começou a se transformar numa conversa sobre pessoas e rapidamente virou Lashon Hará. Imediatamente o Hafetz Haim falou, por favor, até agora a conversa estava excelente, continuem falando sobre bois,
para de falar sobre pessoas. Os dois não deram ouvidos, continuaram com o Lashon Hará deles. Imediatamente o Hafetz Haim mandou o condutor parar a carruagem e desceu no meio do caminho e foi o resto do caminho até a cidade dele a pé, porque ele sabia que se ele ficasse naquela carruagem, ele vai o caminho inteiro escutando duas pessoas falando Lashon Hará. Então, a gente não tem nenhuma meta na vida de ficar em silêncio o tempo todo. O correto é fala, mas com controle. Deus colocou 2 freios na nossa boca e não é por acaso. Hashem colocou os dentes e Hashem colocou os lábios. Para quê? Para que sejam freios na nossa boca, para a gente não falar mal das pessoas. Pensa muito bem antes de pronunciar. Antes da gente falar as coisas, eu sou dono da ideia. Depois que eu pronunciei as coisas, isso é o meu dono. Isso vai me obrigar a fazer o que as palavras vão me obrigar a fazer. Ein leha gadol mi Aron Miriam. E a gente tem na Torá 2 gigantes, não são pessoas grandes, são simplesmente aqueles que foram responsáveis 40 anos no deserto de ter água acompanhando o povo judeu, de ter a naneia kavod, de ter as nuvens, que tem a ver com a nossa festa de Sukkot. A gente vai falar amanhã, Bezrat Hashem, sobre Sukkot. Aaron a Cohen e Miriam a Neviá. O Aaron, o primeiro Cohen Gadol da história do povo judeu. Miriam, que era uma profetisa, que era uma das maiores da geração. She Abeer Olá, o Mashke Bizhut Miriam, Alea Shalom, o poço dava água pelos méritos de Miriam. Ve'ananei Kavod Mekifim le Israel Bizhut Aaron. As nuvens protegiam, estava em volta do povo judeu, pelos méritos de Aaron a Cohen. Ve'keivan shenatnu reshut livneihem vedibru ben Moshe, mas pelo fato que eles acabaram falando mal de Moshe, e lo aleinu, o que é o Lashon Hará de Miriam? Ela não entendeu. Moshe, ele acabou se afastando da esposa dele, porque ele queria estar o tempo inteiro num nível de santidade, num nível de prishut. Ele era um ser humano completamente acima de qualquer outro ser humano, e o ato dele foi assinado embaixo por Hashem. Hashem entendeu que realmente, no nível de Moshe Rabbeinu, isso não era para as outras pessoas. Em nenhum momento a Torá pediu que nenhum outro Yehudi tivesse a mesma conduta de Moshe. Mas Moshe é alguém especial, alguém que está acima de todo o Am Israel. Então, o que aconteceu? A Miriam não entendeu o nível incrível de Moshe Rabbeinu e, infelizmente, ela acabou fazendo um Lashon Hará. Aqui que foi o Lashon Hará de Miriam, de igualar Moshe com os outros profetas. Não é que ela falou, Moshe não vale nada, Moshe é uma pessoa sem valor. Deus me livre. Miriam, aquela que amava Moshe, aquela que cuidou de Moshe, que acompanhou a cestinha, mesmo arriscando a vida dela, aquela profetisa num nível incrível, ela falou Leshem Shamayim, ela entendeu que Moshe não deveria ter feito o que ele fez, porque ela não entendeu o nível de Moshe. Imediatamente, Miyad Nifraú, Deus apareceu e falou para Miriam, de quem que você está falando? De Avdi Moshe, do meu servo Moshe, que é maior do que todo mundo. Você está comparando ele com os outros profetas? Esquece, ele está muito acima de qualquer outra coisa. Então, na hora, a Miriam foi castigada com tsarat. Ela teve uma vergonha, ela teve que ficar fora do acampamento por 7 dias. A tsarat manchou a pele dela. Então, olha que vergonha, o povo inteiro. Por que a gente não está viajando? Ah, porque Miriam falou Lashon Hará de Moshe e a gente está esperando ela voltar para o acampamento por 7 dias. Então, olha o castigo de Miriam. Al-Kama inyanim ashchina mistaleket me-Israel mishum shfichut damim ve'avodah zarah ve'lashon hará. E olha só que incrível. Quantas coisas que a presença de Deus, ela se afasta do povo judeu por causa de assassinato, por causa de avodah zará, por causa de idolatria e por causa de Lashon Hará. Olha que coisa incrível. O Lashon Hará, ele é colocado no mesmo nível da idolatria, no mesmo nível do assassinato. Está escrito que aquele que faz um Lashon Hará
é considerado como se matou 3 pessoas. Quem está falando, aquele que está ouvindo e sobre quem está se falando. Maseh Rabban Gamliel, Sheassá Seudá. O Rabban Gamliel, ele fez uma seudá, ele fez uma refeição festiva. Venatan leavdol leshonot levashel. E ele deu para o escravo dele, é conhecido, que o escravo do Rabban Gamliel, ele era muito, muito sábio, ele era um grande tzadik, ele deu para o escravo dele para cozinhar línguas. Irniz lifnehem arakot, ele cozinhou. Algumas ele cozinhou mais suave, ele deixou um pouquinho mais moles, e outro ele deixou a carne muito dura. Primeiro ele colocou aquela língua que ela ficou mais suave. Vechazar venatan lifnehem akashot, e depois ele colocou aquela língua que tinha ficado a carne muito dura, ele deixou cozinhando muito mais tempo. Karal leavdov amarlo, então o Rabban Gamliel, ele chamou o escravo dele e falou para ele: Maraita lasotkar, por que você fez isso? Por que uma parte da carne você fez mais mole e uma parte da carne você deixou ela tão dura? Amarlo falou para ele, o escravo dele, Leodiahá sheakol minalashon, para ensinar para todo mundo aqui nessa seudá que tudo vem da nossa língua. Imadam rotze, o seu taraká, o kashá. Se a pessoa quiser, ele deixa a língua dele mais suave, mas se ele quiser, ele pode deixar a língua dele mais dura. Amrula Raham, falaram para o sábio, então perguntaram para uma pessoa muito sábia por que ele ficava tão em silêncio. Então olha que interessante, né? Tem até aquela música The Sound of Silence. O silêncio é uma coisa que incomoda, ele cresce como uma doença. Então é uma coisa ruim, o silêncio incomoda, até a ponto de perguntarem para um sábio por que você fica tão em silêncio, como se a gente tivesse alguma obrigação de o tempo inteiro estar falando. Parece coisa de rabino, né? Rabino não para de falar, mas não tem, a gente vai ver aqui o Raham, que ele não era de falar muito, fora, obviamente, quando ele está dando um shiur de Torá, mas no dia a dia ele não é uma pessoa que fala muito, então vieram perguntar para ele como se fosse uma coisa errada a pessoa ficar em silêncio. Amar Lahem, o que esse grande sábio respondeu? Adibur matzati nechlak learba halakim. Eu descobri que as nossas falas, elas podem ser divididas em 4 categorias. A gente vai ver depois que tem alguns sábios, entre eles o Rambam, que divide em 5 categorias. Então, esse sábio dividia em 4 categorias. A gente sempre tem que estar verificando qualquer frase que a gente vai falar, em qual dessas 4 ou 5 categorias elas vão se encaixar. A Errad Kulonezik, uma categoria é que são falas completamente danosas, que só causam dano, só causam coisas ruins. Kegon bnei Adam, aregilim lekalel bnei Adam, o ledaber divrei nevelá, como pessoas que estão acostumados a amaldiçoar os outros, a falar palavras sujas. Inclusive, é muito importante, mesmo que no mundo, a coisa mais normal, pessoas falarem palavrão. Infelizmente, a gente escuta programas de humor. Humor, hoje em dia, tem que ter palavrão para a pessoa ela achar que ela tem que ser engraçada. Não precisa mais de um humor inteligente. Precisa de palavrões, palavras feias. Isso é gravíssimo. De novo, a fala é um dom que Hashem deu só para o ser humano, para diferenciar o ser humano de todo o resto da criação. Então, Deus nos livre a de falar um palavrão, palavras feias. A Torá evita, a Torá muitas vezes, ela acrescenta palavras para não falar uma palavra feia. Então, o quanto é grave a gente falar palavrão, falar palavras chulas, expressões feias, a gente tem que, Bezrat Hashem, tomar cuidado com o nikayon, com a limpeza das nossas palavras e evitar a qualquer custo falar palavrões, falar palavras feias, falar coisas obscenas e, infelizmente, está muito na moda isso. Não vou nem falar em jogo de futebol, Deus me livre, coitada da mãe do juiz. Outra categoria
nezeg mitzad echad, tem algumas falas que, por um lado, não causam nada, mas, por outro lado, podem causar dano. Ele dá um exemplo, kegon she meshabeach echad, quando a pessoa elogia alguém, lekabel mimeno toelet, porque ele quer que tenha algum benefício esse elogio que ele está falando de uma outra pessoa, o beoto asheva she meshabeach, o mahiset sono, mas ele fala esse elogio na frente de alguém que odeia essa pessoa. Veiazi klemi shemeshaber lesono, e ele está fazendo mal para aquela pessoa que é o inimigo de quem ele está elogiando. Quer dizer, ele está machucando. Tem uma pessoa que ele não gosta muito do outro e você vem justamente e começa a elogiar essa pessoa com quem ele está tão incomodado. Ashlishi, o terceiro tipo, lonezek velotoelet, olha, são falas que eles não causam dano, mas também não tem nenhum benefício, não acrescentam nada na vida, que godvarim shel hevel, como conversas de vanidade, ernivnir chomat plonit, aquelas conversas, olha, tá vendo esse muro? Você sabe como construíram esse muro? Vekar otziu aleia, olha, você sabe quanto gastaram para fazer esse muro? Vesipurei malachim desarim, romances de reis e de nobres, quer dizer, coisas que, infelizmente, não acrescentam absolutamente nada na nossa vida. E a revi, e a quarta categoria, shekulotoelet, são falas que a gente fala completamente benéficas, coisas construtivas, kegon a Torá, o dvarim shehem tluim ba. Então, a Torá e coisas que dependem dela, falar de ideais, falar de Torá, falar de mitzvot, falar coisas positivas, isso é completamente benéfico. Então, de novo, 4 categorias. A gente tem categorias que só causam dano para os outros. Categoria que, por um lado, pode ser bom, mas tem um lado negativo. Uma categoria que é neutra, que não é bom nem ruim. E uma categoria que é só positiva. Óbvio que a gente tem que focar que a grande maioria da nossa fala seja dessa quarta categoria, uma fala positiva, uma fala construtiva, que envolve Baruch Hashem, a gente está cumprindo mitzvot. Aval yesh chochmei a Torá, amechalkim et adibur, al chamisha halakim, mas tem sábios como o Rambam, que dividem em 5 categorias. A Echad mitzvah, uma fala, um tipo de fala, é fala de mitzvah. Então, mitzvah não só a gente falar de Torá, mas você usar a tua fala para elogiar uma pessoa, você usar a tua fala para consolar alguém que está precisando de um consolo, você usar a tua fala para ensinar alguma coisa para alguém, que seja uma coisa construtiva, é uma fala de mitzvah. A Sheini Nizhar Mimeno, a segunda é uma fala que a gente tem que se cuidar, é uma fala que Bezrat Hashem, a gente tem que ser muito cuidadoso com ela. A Shlishi Nimas, a terceira é que a gente, uma fala que a gente não deve gostar muito dela. A Revi'i Nehav, a quarta é uma fala que a gente sim deve gostar, a gente deve amar. E a Hamishi é mutar. A quinta fala é uma fala permitida. Então, vamos ver, ele vai explicar cada uma delas. Mitzvah, Hainu ledaber bedivrei Torá, veirat shamayim, quer dizer, a gente falar palavras de Torá, palavras de temor a Deus, isso é uma grande mitzvah. Nizhar mimeno, quais são as palavras que a gente tem que tomar muito cuidado e se afastar delas? Kegon edut sheker, fazer falsos testemunhos, ver na vlutpé, ter a boca suja, falar palavrões, rechilut, lashonará, falar mal das outras pessoas, jogar uma pessoa contra outra, isso a gente, Bezrat Hashem, tem que fugir. Nimas, quando a gente, coisas que a gente deve não gostar muito, she'en bolo haverá velotoelet, coisas que não são nem mitzvah, nem transgressão, Kerov Sipurei Olam, como as histórias do mundo, Kegon Ledaber Mizeh, Shenasakvar, o Miminhag Malachim, Vekama Dvarim,
Menyenei Olam. Isso é a grande maioria das coisas que a gente fala na vida, que são assuntos cotidianos, o que as pessoas fazem, o que as pessoas deixam de fazer, mas que não envolvem nenhum tipo de lashon hará. Nehav, a quarta categoria, coisas que a gente deve amar. O adibur shemeshaber masim tovim, o megane masim raim. A gente elogiar bons atos, coisas boas que uma pessoa faz e desprezar as coisas ruins. Quer dizer, também a gente repreender, a gente chamar a atenção de coisas que são ruins, também é uma fala positiva. O lechaber maseh tzadikim, a gente elogiar o que os tzadikim eles fazem no mundo, que deixa yeitivo minhagehem beinei bnei adam, para que as pessoas olhem isso de maneira positiva e queiram andar nos caminhos deles. Olha que incrível o que o Orhot Tzadikim está ensinando. Infelizmente, às vezes, os valores do mundo estão tão distorcidos que as pessoas acham que elas têm que seguir, é bonito seguir as pessoas que se comportam de maneira equivocada. Então, olha que absurdo, que desvio total que a gente tem no mundo. Então, a gente tem que saber, Bezrat Hashem, elogiar pessoas que fazem coisas corretas, pessoas que fazem coisas boas, para que todo mundo se inspire e queira seguir esses caminhos. E, ao contrário, o Leganot Araim, a gente desprezar os maus atos, quando a gente vê coisas feias, a gente tem que chamar a atenção disso. Atcheid Ganu, o Measu Beinei Bnei Adam, Veimach Zichram, para que as pessoas possam também desprezar esse tipo de coisa, tirar esse tipo de coisa na cabeça. É uma grande mitzvah a gente chamar a atenção das pessoas quando as pessoas fazem coisas erradas. Veitrahaku mehem velo itnagu kemin hagam, para que as pessoas se afastem e lo aleino, eles nunca se comportem dessa maneira. E a quinta categoria, mutar, coisas que são permitidas. O dibur shel choral parnassá, são conversas de negócios que, quer dizer, é permitido, é preciso muitas vezes a gente falar coisas, venyan malbushim, a gente falar sobre as roupas, o linyan achilá, o shtiá, o shear tzrachá, coisas da nossa necessidade, sobre comida, sobre bebida, coisas que a gente precisa falar no nosso dia a dia, quer dizer, é permitido falar sobre isso, não é mitzvah e também não tem nenhum problema a gente falar das coisas que são necessárias. O mi shememaet dvarav benyamin zeh u meshubah. E mesmo assim, que tem permissão para a gente falar esse tipo de coisa, quem diminui esse tipo de conversa é uma pessoa louvável, uma pessoa que merece, é digna de louvor, e por isso a gente tem que ser muito cuidadoso, Bezrat Hashem. Se é digno de louvor, quem diminui os tipos de conversa que são permitidos, muito mais aquele que vai fechar a boca e não vai, Bezrat Hashem, falar nada que possa causar mal para as outras pessoas. Estão me perguntando aqui qual que é a diferença da terceira categoria e da quinta. A terceira categoria não tem benefício, é conversas vãs, que não tem nenhuma utilidade nem para o mundo material. A quinta categoria já são coisas que sim têm benefício, e mesmo assim, falou o Orhot Tzadikim, mesmo coisas que têm benefício para esse mundo, não é nisso que a gente tem que se alongar. Fala o que é necessário, deixa para se alongar em coisas de mitzvah, em coisas para ajudar outras pessoas, para falar de Torá, para falar de bons atos, para elogiar os caminhos dos tzadikim, e não para ficar se ocupando com falas aqui do mundo material. Olha que impressionante a fala, o que traz o Orhot Tzadikim. Isso na época do livro. Hoje em dia, com certeza, muito pior. Lefi divrei hachamim, de acordo com o ensinamento dos nossos sábios, rov divrei haolam en botzorich. A grande maioria das coisas que a gente fala são coisas que não têm nenhum tipo de necessidade, nem para o nosso sustento, nem para as nossas necessidades aqui do mundo material. Simplesmente a gente fala porque a gente acha que tem que falar e não é
erro nenhum, não é problema nenhum a gente ficar em silêncio. Silêncio não é ruim, não é negativo, ao contrário. Falar coisas que não devem ser faladas, isso é muito pior do que a pessoa ficar em silêncio. Milvad dvarim sheyesh isur gadol ledaber bahem. Fora isso, fora as coisas sem necessidade, lo aleino, quantas coisas a gente fala no dia que envolvem proibições, como kegon, por exemplo, leitzanut, coisas de zombar, coisas que são sérias, hanifut, bajular os outros, sheker, lashonará, falar mentira, falar lashonará, vel eilu arbaa, yesh lichtov sha'ar, lekol echad bifnei atzmo lekama. Essas 4 coisas, que são a zombaria, a bajulação, a mentira e o lashonará, ele escreveu aqui que ele vai dedicar capítulos lá na frente especiais para cada uma dessas categorias. Mas olha um ponto em comum que incrível, está escrito que essas 4 categorias de pessoa, que os leitzanim, que tudo eles fazem palhaçada, os que fazem hanifut, os que são bajuladores, os que são mentirosos e os que são balei lashonará, os que se acostumam muito a falar lashonará, mesmo que essas pessoas elas vão para o Olam Habá, elas não vão receber Pnei Ashkinah, elas não vão ter o prazer de ver a face de Hashem. O que quer dizer ver a face de Hashem? Não tenho a mínima ideia, mas deve ser alguma coisa muito boa. E essas 4 categorias, mesmo que eles vão ter o Olam Habá, eles não vão ter o mérito de lekabel Pnei Ashkinah, de receber a face de Hashem, com certeza uma perda para toda a eternidade. Então a gente tem que fugir dessas 4 categorias: leitzanut, a palhaçada, a zombaria; a hanifut, a bajulação; sheker, a mentira; e lashonará, a gente ficar falando mal das outras pessoas. Infelizmente, olha o que ele está escrevendo na época dele. A maior parte das falas que a gente fala durante o nosso dia são coisas desnecessárias, fora as coisas que são mamash proibidas. Então, o quanto a gente tem que ser cuidadoso, se a gente quer manter a nossa neshama limpa pelo ano inteiro, vamos começar cuidando da nossa boca, da nossa fala, que a gente só fale realmente coisas que vão ser construtivas, coisas que são realmente necessárias. Não precisa, óbvio, ser mal educado no elevador, boa tarde, tudo bem, como vai a senhora? Mas não precisa ficar se alongando em conversa de elevador sobre o tempo e sobre a política e sobre não sei o quê, conversas que não vão levar a nada, só fala se realmente é necessário a gente falar. O Bekama Mekomot Tovashtika. Em muitos lugares a gente vai ver que o silêncio ele é extremamente benéfico. Como a gente começou aqui, o Sha'ar Ashtika, falando do Rabban Shimon ben Gamliel, que ele cresceu entre os grandes sábios, ele não encontrou nada que é tão bom quanto Bezrat Hashem, o silêncio. Olha quantas coisas boas. Kegon, um momento do silêncio que é muito importante. Adam shepogat bo midat adin, uma pessoa que foi atingida pelo midat adin, quer dizer, uma pessoa que recebeu de Hashem uma punição dura, como Aaron HaKohen lo aleinu, mas passou um sofrimento terrível no dia da inauguração do Mishkan, do Templo Móvel. Os 2 filhos dele mais velhos, que eram os Kohanim principais, infelizmente eles ofereceram um incenso que Hashem não tinha pedido e um fogo do céu consumiu eles imediatamente. Aquele dia de alegria, ele foi manchado de uma maneira terrível. Destruiu para o Aaron, aquele dia, um dos dias mais alegres da vida dele. Olha que alegria, ele é o Kohen Gadol, os filhos dele são os Kohanim, parece que está tudo maravilhoso e, infelizmente, aquele dia de alegria foi manchado por uma tragédia. O que está escrito? Qual foi a reação de Aaron? Dirtiv vaidom Aaron. Aaron, ele silenciou. Que silêncio que é esse? A gente podia pensar que foi um silêncio de revolta, foi um silêncio de inconformismo com o que aconteceu,
Logo em seguida, está ensinado na Torá que os Koanim, quando eles vão fazer um serviço para Hashem, é proibido eles beberem antes do serviço, qualquer bebida alcoólica, porque Deus me livre que a alegria do serviço para Hashem, ele venha por causa da bebida e não pela alegria verdadeira de estar servindo a Hashem. Então, olha que incrível. Por que isso foi ensinado em nome de Aaron e não em nome de Moshe? Todas as alahot da Torá, com pouquíssimas exceções, foram ensinados diretamente por Moshe. Essa alahá, ela foi ensinada por Aaron. Por que justamente por Aaron? Olha que coisa incrível. Uma pessoa que ele está imersa em sofrimento, ele não tem o nível de profecia. O nível de profecia dele é anulado. Está escrito que Yaakov Avinu, os 22 anos que ele estava sem Yosef, ele estava imerso em sofrimento, Deus não se revelou para ele. Logo depois da perda dos filhos de Aaron, Deus se revelou para Aaron, ensinou em nome dele essa lei de não beber. Como que pode, logo depois de perder os filhos, o Aaron, ele recebeu uma profecia de Hashem, Deus se revelou para ele, significa que mesmo nesse momento de dor, esse vaidom Aaron, que o Aaron silenciou, não foi porque ele estava chateado com Hashem, não foi porque ele não estava aceitando a vontade divina, ao contrário. Foi um silêncio de aceitação total, sem nenhum questionamento da vontade de Hashem, e ele recebeu o mérito que em nome dele foi ensinada a mitzvah dos Kohanim não beberem. Então aqui é uma shtiká, que é uma shtiká boa. A pessoa, quando ele recebe em silêncio, quando Hashem manda um sofrimento para ele, ele entende que tudo que Hashem faz é uma grande bondade, ele recebe isso em silêncio, quer dizer, com aceitação total, sem questionamento, isso tem uma recompensa muito grande. Uma segunda shtiká, um segundo silêncio, que é um silêncio positivo, Veim shama bnei adam mecharfim oto. Quando você escuta alguém te humilhando, alguém te ofendendo, stop. Nessa hora, fecha a boca. Bezod ri malag dolá listok lemecharfim. Isso é um nível muito, muito grande, aquele que consegue fechar a boca diante de pessoas que estão ofendendo, que estão humilhando ele. Falam os nossos sábios, Aolam omed, o mundo é sustentado por aquele que bolem piv, aquele que fecha a boca, beshat merivá, no momento da briga. O que quer dizer no momento da briga? Quando você está discutindo com alguém, alguém vem e te ofende, a pessoa conseguir fechar a boca, dificílimo, ainda mais quando tem gente em volta, que está lá, aquela turma, né, de tzadikim, que quando escuta alguém ofendendo o outro, fala, você vai ficar quieto, você não vai falar nada. Tem aqueles que adoram botar lenha na fogueira. Se essa pessoa, ela tem tudo para responder, ela está com a resposta na ponta da língua, veio alguém e ofendeu ela, ela pode ofender mais forte ainda, e essa pessoa, bolem piv, ela consegue fechar a boca dela, ela usa essa mataná, esse presente, essas duas fechaduras, que são os dentes e o lábio, e ela não responde. Essa pessoa sozinha, ela tem mérito de sustentar o mundo inteiro. Os nossos sábios falam, mesmo que lo aleino, a gente não tivesse mais rutavot, o mérito dos nossos patriarcas, essa pessoa que escutou uma humilhação, que ela foi ofendida e ela fechou a boca, ela sozinha sustenta o mundo inteiro. Terceiro ponto que vale a pena a gente ficar em silêncio, Vegam yargil adam atzmo lishtok bebeit hakneset. Já falamos muito duro sobre isso, o quanto a gente tem que se acostumar a fechar a boca no Beit HaKnesset. Shezoi tzniut. Primeira coisa é tzniut, recato. Então, principalmente, a gente está falando aqui na Sharebiná com o público feminino. Olha o quanto é importante tzniut, começa a conversa do lado das mulheres, do lado dos homens, está todo mundo escutando. Tem pessoas falando no celular na rua, que a vida dela é um Reshut Arabim, é um domínio público. Você escuta toda a conversa da pessoa, isso é falta de tzniut, de recato. Ninguém precisa saber nossa vida. A gente pode falar num tom mais baixo no telefone,
não precisa a rua inteira parar para ver a gente falando. E também no Beit HaKnesset, a gente não tem que falar no Beit HaKnesset, e a gente precisa de muito esforço para conseguir se concentrar na tefilá e conversar no meio da tefilá. Isso os nossos sábios ensinam, impede que a nossa tefilá chegue no Shamaim. Não só a nossa tefilá, a gente fecha os portões do Shamaim daquele Beit HaKnesset e a tefilá de ninguém sobe para o Shamaim. Uma vez uma pessoa, já contei essa história, mas eu vou voltar, porque é uma história que a gente nunca mais pode esquecer. Uma pessoa que estava com aquela doença, já desenganado pelos médicos, já não tem muito o que fazer, ele foi pedir uma brachá para um Rav muito grande, e esse Rav, a primeira pergunta que o Rav fez para ele, no Beit HaKnesset que você vai, as pessoas conversam na tefilá? E ele, envergonhado, falou, infelizmente, sim. O rabino ficou branco, falou, pelo amor de Deus, sai dessa sinagoga hoje, vai para um outro Beit HaKnesset, aonde as pessoas não conversam, porque num Beit HaKnesset, onde as pessoas conversam, as tefilot não chegam no Shamaim. Esse Beit HaKnesset fecha as tefilot de subirem. Então, por favor, não conversar no Beit HaKnesset. Pode ser, a gente não sabe a vontade de Hashem. Pode ser que por isso ele fechou os nossos Batei Knesiot. A gente ficou meses, 3, 4, 5 meses com os Batei Knesiot fechados. Algumas das mulheres começaram a voltar para os Yamim Noraim. Mas olha que terrível, 5 meses sem poder ir para um Beit HaKnesset. Bezrat Hashem, que a gente possa, se esse é o motivo, que a gente possa consertar e possa, quando voltar, dentro do Beit HaKnesset é lugar de tefilá. Quer falar, fala com Hashem. A gente está lá para falar com Hashem. Quer conversar, tem o Kiddush lá fora, quando terminar a tefilá, vai conversar no Kiddush, mas não conversa no meio da tefilá. Você atrapalha a tua tefilá, você atrapalha a kavaná de todo mundo. Você está no meio da midá e 2 pessoas cochichando, não tem coisa que destrói mais a nossa kavaná do que isso. Então, por favor, a gente tentar ver o quanto está difícil a situação. Pode ser que esse é o motivo que a gente possa consertar Bezrat Hashem. E o 4º ponto que é bom explicar, Imu Yoshev Ben HaChamim, quando a gente está sentado entre sábios, Istog Vishmad Ivrehem, fique em silêncio para aprender, para escutar as palavras deles. Que Kesheu Shotek, Shomea Mashelo Yadá, porque enquanto você está em silêncio, você vai escutando coisas que você não sabia. O Kesheu Medaber, mas quando você está falando, em nomocividiá, você não está acrescentando na tua vida, você não está acrescentando nada. Então, aproveita, você está no meio de pessoas sábias, aproveita para escutar, pelo menos que seja mais do que você está falando. Arimu Mesupak, Bedivrei Hachamim, mas isso não se refere a quando você tem dúvida sobre o que está sendo ensinado. E Shalmehem, aqui óbvio, a gente tem que perguntar, porque o silêncio de não perguntar quando você tem uma dúvida de Torá, isso é um silêncio negativo, não é uma coisa positiva. Shlomo Amelech alav shalom amar, e assim falou Shlomo Amelech, et la'ashot ve'et ledaber. Tem momentos de ficar em silêncio e tem momento de falar. Tem momento para tudo na vida. Peamim she'adibur tov, o peamim she'ashtika tová. Algumas vezes a fala ela é positiva e algumas vezes o silêncio é uma coisa boa. Ve'amar ha'hacham keshelot timtza dam shelamdecha musar idbak bashtika. Se você não tem ninguém que está te ensinando coisas para o teu aprimoramento, se conecta com o silêncio. Pente da berstud, para que você não fique falando besteira. Na dúvida, fique em silêncio, não tem problema nenhum a gente ficar em silêncio. Evur shalashon kalameod, pelo fato que falar é uma coisa muito instintiva, é muito fácil. Tzarich leizaher meod, o learbid alashon. A gente tem que fazer a língua ficar pesada, não deixar a língua falar tão fácil, tão leve. Lishmor otashelot daber, cuidar da nossa língua para falar o mínimo possível.
Rov dvarim kemassá kaved. Muitas palavras se assemelham a uma carga muito pesada. O kvedut shel rov dvarim yoter mikvedut shel rov shtika. E o peso de muitas palavras, com certeza, ele é muito mais pesado que o peso de muito silêncio. Bezrat Hashem, e o último ponto, im shamash havero medaber ishtok ad sheyesaim dvarav. Quando a gente está escutando alguém falando, fica em silêncio até ele terminar de falar. Por quê? Porque ensinou Shlomo HaMelech Mishlei, meshiv davar beterem mishma e veledri lo veklima. A pessoa que responde antes do outro terminar é uma demonstração de tolice e é uma grande vergonha para a pessoa. Então, a gente tem que se acostumar. Bezrat Hashem, alguém está falando, deixa a pessoa completar a ideia, deixa a pessoa falar o que ela quer falar e depois disso a gente vai falar o que a gente tem para falar, mas escuta de verdade. Quando alguém está falando, escuta em silêncio para prestar atenção e escutar, Bezrat Hashem, o que essa pessoa ela tem para falar.